Eu vou. Bom, vocês já me conhecem já, né? O irmão Adão, né? Vamos lá. Só que agora nós vamos conversar um pouco mais, vamos falar sobre aspectos da doutrina. Não é só da congregação da qual fui membro. Na realidade, nunca fui excluído. Eu não quero aqui adentrar em questões de doutrina, questões jurídicas, porque depois que me tornei advogado, eu inclusive parei de seguir no assunto doutrinário, porque eu vejo que cada um tem a sua fé. Não adianta você querer mudar a fé das pessoas. Cada um tem a sua fé. Claro que tem pessoas que buscam conhecimento, e tem material farto na internet. Quem quiser conhecer, estudar qualquer área religiosa, a pessoa pode. Claro que eu fiz um trabalho por muitos anos e agora estou restrito exclusivamente a questões legais. Só que como eu achei que o assunto tinha encerrado, comecei a receber e-mails de diversos locais de pessoas que estão sendo punidas, ameaçadas, constrangidas a ter a liberdade a um divórcio só por adultério. Essa tese que a Congregação Cristã no Brasil usa e outras denominações também usam. Aquele que se separa a não ser por adultério, peca. Bom, esse é o ponto 1. 2. Aquele que se separa, eu tenho áudios gravados de anciões dizendo, coisa recente, tá? Dizendo que a pessoa que se separa e casa novamente, e não foi por adultério, né? Está em pecado, está em adultério. Poxa, isso é uma figura que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Isso não existe. Se a pessoa se divorciou legalmente dentro da lei, casou-se novamente dentro da lei, não existe a figura do adultério. Existia essa figura jurídica no ordenamento jurídico mosaico. Aquele diálogo que Jesus está falando na Bíblia, que as pessoas pegam propositadamente distorcido, e Jesus falou isso, mas só que tem que ver o contexto. O contexto é o seguinte: Jesus estava conversando, não era com os brasileiros. Jesus estava conversando, o Senhor Jesus estava conversando com judeus, que tinham várias esposas, inclusive. Eles tinham várias esposas. No Código Civil Mosaico, o homem podia ter várias esposas, podia ter concubina, as mulheres não tinham direito a nada. Herança, só tinha o filho mais velho, que era o herdeiro, era o primogênito, os outros não tinham direito a nada. Então você vai querer trazer isso para o ordenamento jurídico brasileiro, não vai funcionar. Nós temos um verso na Bíblia que diz, não é, no Novo Testamento, Paulo diz, não é o homem, não é o corpo do, não é o homem, não tem poder sobre o seu próprio corpo o homem, e sim a esposa. Não tem poder sobre o seu próprio corpo a mulher, a esposa, e sim o marido. Ora, se você pegar esse entendimento e trazer para o ordenamento jurídico brasileiro de hoje, você vai ter uma tipicidade penal. Isso é estupro. Existe estupro dentro do ordenamento brasileiro penal. Não existia isso naquele tempo. Naquele tempo, era o patriarcal, a mulher sujeita ao homem. Era um outro sistema, estou falando de sistema jurídico, não estou falando de tradição doutrinária. Claro que nós temos a doutrina, a gente pode acreditar numa doutrina, mas sabe, pegar aquela doutrina para ferir norma de direito constitucional, penal e civil é arriscado para a igreja que assim pratica, que é o caso da Congregação Cristã no Brasil. Membros da Congregação Cristã no Brasil e de outras denominações que estão me escrevendo. Eu estou segurando, eu estou querendo não me envolver com esses problemas. Não tem para onde correr. Já tem, inclusive, ações para serem ajuizadas nesse sentido. Se a congregação não rever isso, sofrerá, não por mim, por diversos advogados, doutrinadores respeitados. Você querer trazer essa doutrina que o homem tem poder de usar o corpo da mulher, tem domínio sobre o corpo da mulher porque é casado, isso daí afere direito da lei, inclusive da Maria da Penha. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, você vai responder criminalmente. Se você forçar a tua mulher a fazer sexo com você, ter relação sexual, e ela não quer, e você querer usar o verso do apóstolo Paulo, você vai responder que Maria da Penha. Ninguém legislará sobre corpo alheio.
Ninguém tem domínio sobre o corpo de ninguém, nem no casamento. Pacto conjugal não tem nada a ver com querer fazer relação sexual a hora que quer. Que muitos crentes, não é cristão não, é crente. Crente é uma coisa, cristão é uma coisa, crente é outra. Querer fazer relação sexual com a esposa, porque o apóstolo Paulo diz que ele tem domínio sobre o corpo. Querer, mas está na Bíblia. Então, quando vocês tentam trazer para o ordenamento presente, vocês ferem o nome de direito processual. A mesma coisa o adultério. Querer falar que as pessoas só podem divorciar se for por adultério, cai num problema. A pergunta é, se a pessoa se separa, o ministério marca uma reunião sem ata, sem direito de defesa, sem segundo grau de jurisdição, toda a decisão tem que ter esse duplo grau de jurisdição, sem respeitar os princípios do processo administrativo, sem dar a chance de defesa, sem o menor respeito às normas de direito processual. Mas tudo bem, já fez a reunião, falou, irmão, se separou pelo quê? Vamos imaginar que você que está querendo se divorciar, não queira sujar a honra da tua ex-mulher. Vamos supor que a tua ex-mulher te traiu, vocês estão se separando, a tua mulher traiu você. E ela é mãe dos teus filhos. Você não vai querer expor para a sociedade que a tua mãe teve uma relação sexual fora do casamento. Por quê? Porque isso é uma coisa íntima. Isso é íntimo do casal. Às vezes o marido também traiu. Não se sabe os motivos que levaram ao adultério. Só o casal sabe. Tem diversos motivos, não vou entrar aqui. Vários motivos que levam ao adultério sexual. Desde morais, como de convivência. Nós temos vários casais que querem se separar porque um deles não desenvolveu a libido, outros estão com problemas de saúde, outros problemas que se descobrem, que tem problemas de ejaculação precoce, incompatibilidade de gêneros, incompatibilidade sexual, inclusive porque casam virgem, não tem experiência sexual nenhuma, e muitos têm uma disfunção, outros têm uma incompatibilidade sexual. Isso é normal, isso é normal. Por mais que a pessoa queira ser cristã, ela também tem os problemas. Mas ela tem filho, mesmo com ou sem filho, mas vamos supor, geralmente quando vai chegar na fase de divórcio, geralmente já tem filhos. Ou não. Mas aí a pessoa quer se separar amigavelmente, sem ofensa. Porque quando você agride moralmente uma pessoa, sabe, você marca aquela pessoa. Às vezes o casal quer se separar e não quer falar o motivo. Por quê? E isso está dentro da esfera da intimidade do casal. É o direito constitucional à intimidade. Eu não sou obrigado a falar da minha vida íntima para ninguém. Nem em juízo. Ora, quando o ministério da igreja diz que você só pode se separar por motivo de adultério, você quer criar um problema. E eu pergunto, no direito punitivo, porque vai ter punição. Se tem punição, é direito sancionatório. Se vai ter sanção, punição, tem que ter direito a contraditório, tem que ter direito a provas, dinâmica de provas. Eu pergunto, a quem compete comprovar o adultério? A você, que está pedindo o divórcio, você tem que provar que a tua esposa adulterou, sexualmente falando? Porque tem outros tipos de adultério, tem adultério conjugal, adultério de valores, adultério de sentimentos, mas a congregação pega, e muitas igrejas evangélicas pegam o adultério sexual. Mas o adultério sexual, quem tem que provar? Eu que chego com a minha esposa. Olha, nós vamos separar amigavelmente, não queremos expor os motivos, que é coisa da nossa esfera íntima. Não queremos expor para ninguém. Não, você vai ter que expor. Se você não expor, o que diz? Eu tenho, não adianta negar, porque agora eu tenho os áudios gravados, hein? Transcritos em cartório, não vai assim. Fala, não falou, falou porque eu tenho as provas. Eu já tenho as provas, porque o povo está me trazendo as provas para mim. E você também, quando for conversar com o ancião, grave. Grave tudo, que depois eles negam em juízo, falar que não falou. Então, dizendo que, os anciãos estão dizendo que, se você se separa, você não pode casar de novo. Isso não está na previsão da legislação do país. Mas está na Bíblia. Também você estão querendo trazer essa norma de direito lá de trás para cá. Só que tem um detalhe. Você pode casar de novo se a outra parte cometeu adultério. Aí eu pergunto, eu vi o ancião falando o seguinte, você não é idôneo para um irmão que casou novamente, dentro da lei. Separou dentro da lei, casou dentro da lei, ele não quer expor o motivo do divórcio, ele não quer expor. Ele não quer falar se a mulher traiu ou não traiu, se ele traiu, ninguém quer falar, nem a mulher nem ele. Os ex não quer falar. Mas o ancião fala, você só é idôneo na medida que você comprova que a outra parte adulterou. Mas é ele que tem que provar que a esposa adulterou, no caso? Se ele não provar, não trouxer no processo punitivo eclesiástico da igreja, que a sua ex traiu sexualmente, ou a mulher provar que o ex traiu sexualmente, ela num passe de mágica se torna inidôneo para exercer cargos
e funções e ministério dentro da igreja. Isso serve para ancião também, viu? Ancião, pastor, bispo, padre, que seja aqui. Não, padre não, desculpa. Ancião, pastor, líderes evangélicos, geralmente, e outros, que são casados. Então, na hora que você se manifesta ao ministério desejando o divórcio, quero me divorciar dentro da lei, quero me casar dentro da lei. Na hora que eu caso de novo, eu cometo adultério? Não, eu não cometo adultério. Adultério se consuma dentro da traição no pacto conjugal. Não no medida que eu me divorcio e caso novamente, eu não estou praticando adultério, eu estou praticando um ato de direito civil. Quando eu exerço um ato de direito civil pleno, perfeito, um ato jurídico perfeito, eu não sou inidôneo. Você, para a congregação, para outras igrejas, você se torna inidôneo porque a palavra de Deus diz que aquele que se separa e casa, a não ser por adultério, peca. Mas eu pergunto, eu tenho, na dinâmica das provas, nesse processo sancionatório, eu tenho que provar que a minha ex adulterou? Ou é vocês que estão no polo acusador, que são os juízes, né, dos tribunais de exceção das igrejas, que tem que provar que uma das partes adulterou? Tá, aí a pergunta que fica é, eu sou obrigado a abrir a minha vida íntima? Eu sou obrigado a abrir a minha vida íntima para vocês, para comprovar que eu ou a minha mulher caiu no adultério sexual, para poder me casar novamente e me manter, inclusive vocês mantêm a pessoa no cargo. Se o músico ou o ministério de ancião, ou tanto faz, qualquer ministério, uma das partes cai no adultério e confessa, ou se prova, a outra parte, inclusive, continua dentro do cargo. Então o motivo não é nem só o divórcio, é a idoneidade da pessoa que está em jogo. Ele pode continuar no cargo, no ministério, se a outra parte caiu no adultério, qualquer das partes. Mas eu pergunto, quem tem que provar isso? Como provar isso? E por quê? Eu sou obrigado a provar? Eu sou obrigado, então, a abrir mão do meu direito constitucional, a minha intimidade, a minha vida privada, para que possa me manter idôneo para um cargo que eu já pertenço? Tá certo isso? Os senhores que são juízes dos conselhos supremos das suas respectivas denominações religiosas, vocês que são mais antigos, deveriam procurar dentro das igrejas advogados, juízes, jurisconsultos mais jovens, mais atualizados, que o Código Civil mudou. Não adianta querer trazer. Tá, e se eu trouxer, e se um homem for casado lá na Síria com 4 esposas, dentro da lei, e por causa lá, que agora estão se foragidos, ele vier aqui pro Brasil com as 4 esposas, e ele quiser aceitar Deus, ele vai fazer o quê? Vai ter que separar das 4, de 3? Qual as 3 que tem que separar? Vai poder se separar ou não? Vocês vão ter que respeitar a norma de direito processual de lá. Se ele for no STJ, vai convalidar a lei tem valor. Não posso chegar assim, não, agora eu estou no Brasil, 3 esposas eu taco fora e fico só com uma. Então o que vale ali é o princípio da intimidade. Ninguém pode ser obrigado a abrir a sua intimidade para ter status de idôneo. Eu sou inidôneo, a partir do momento que alguém quer me provar que eu sou inidôneo, que prova? Se a igreja quer me punir como pessoa inidônea, que me prove minha idoneidade. E a partir do momento que eu pratiquei um ato de direito civil, eu não me tornei inidôneo. E outra, eu não sou obrigado a expor, porque tem muitos casais que separam amigavelmente, com filhos, e não querem expor os seus ex, não querem expor a ex-mulher, o ex-marido, a uma situação vexatória. Por quê? Porque tem os filhos. Inclusive isso de ficar falando mal do ex perante os filhos é crime, alienação parental. Ficar difamando a honra do ex perante os filhos, mas isso a pessoa tem filho, ele vai ter que falar no conselho eclesiástico que a ex cometeu adultério, ou ex. Aí ele continua no cargo, os filhos continuam crescendo com a guarda compartilhada, que é o padrão. E aí os filhos começam a perguntar, por que o senhor continua no ministério, no cargo, e a mãe não? Ah, é porque eu... Ah, claro, a pessoa vai conhecer, porque a mãe como traiu no casamento, traiu e o pai não. Quer dizer, aí cria-se uma situação que uma das partes será sempre a honra maculada. Um eterno adúltero dentro da igreja, né? É isso que vocês querem fazer. Né? E não é... Vocês têm advogados, vocês deveriam saber que isso daí é um constrangimento legal. Ah, então que se separem e não casem mais. Aonde está isso? Isso é uma invenção. Então o que resta fazer? Ir para o poder judiciário. Não tem outro, sabe? Com líder religioso absoluto, ditador, só existe uma arma para se enfrentar essas pessoas. É o direito processual civil, direito de família, a Constituição Federal Brasileira, os juízes de direito togado, né? Ministério Público, é assim que funciona.
Eu quero saber, então, se você que está me ouvindo concorda comigo. Você tem o direito de se separar, não casar mais. Mas tem pessoas que se separam e não querem expor sua vida íntima, não querem macular a honra do ex-marido ou ex-esposa perante os filhos da sociedade, querem se separar e guardar aquele motivo, querem se manter idôneos, acreditam que os seus cargos e ministérios foram dados por Deus, porque é isso que a pessoa acredita. Que na doutrina da congregação, quando eles entram em juízo, eles dizem que a fé é para com Deus. Ora, se a fé é para com Deus, por que a fé é para com Deus só em algumas coisas e outras não? Se eu tenho fé para com Deus, que eu me separei, e eu tomo com a minha fé em Deus, que eu vou me casar novamente por motivos íntimos meus, por que eu tenho que abrir a minha intimidade, a minha relação sexual, fiel ou não, qualquer que seja o assunto do meu casamento, que está sim, terminando dentro da lei, para eu casar novamente? Por que eu tenho que abrir essa vida íntima para o ancião? Por que eu tenho que expor a minha intimidade? Para me manter idôneo, porque a questão é a idoneidade. Só pode ter no cargo pessoas idôneas. A partir do momento que eu sou músico, deixo de ser músico por me tornar inidôneo, a minha honra foi maculada publicamente. E o princípio da imagem, o direito à imagem, da boa fama, eu não sou obrigado a expor minha intimidade para me manter idôneo. Eu posso me manter uma pessoa idônea sem expor minha intimidade. E quem. Ah, mas como é que fica então o que as pessoas pensam? Ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém. Cada um que cuide da sua vida. Ninguém tem que saber se aquele casal foi fiel ou não foi fiel. Isso é um problema do casal. A fé não é para com Deus, a salvação não é individual. Então cada um que cuide da sua vida. No meu site é doutoradam.adv.br, para esclarecer tanto o povo quanto o ministério da igreja também. Cuidado você, ancião, que tira a liberdade das pessoas. Mas a congregação mandou. Só cuidado, viu? Que nos tópicos da congregação tem tópico, mas não tem estatuto dizendo isso. Às vezes o povo tem medo de uma doutrina que não está no estatuto. Será que está no estatuto isso? Será que está previsto? Está previsto por escrito isso? Às vezes a pessoa tem um direito e não sabe. Mas, infelizmente, temos que ir para o Poder Judiciário. Não tem outro jeito. Fiquem com Deus.